Dando sequência no conteúdo, categorias taxonômicas e o atual sistema de classificação biológica. Isso aí foi o que a gente viu na semana passada. Na semana passada eu parei aqui a aula, né? Na semana passada nós falamos de quê? Nós iniciamos a aula identificando para vocês o que seria taxonomia, parte da biologia que se preocupa em trabalhar com a classificação dos seres vivos. Identificamos a importância, identificamos o responsável por iniciar o estudo da taxonomia, Linneu, né? E o que Linneu estabeleceu como critérios para iniciar os sistemas de classificação. Identificamos a necessidade da classificação, da nomenclatura científica para padronizar a classificação dos seres vivos e falamos que o sistema de classificação biológica atual agrupa os seres vivos basicamente em 7 categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que a gente costuma dizer é que para tentar fixar, né, essa sequência natural de categorias taxonômicas, a gente costuma usar a frasezinha reficofages. Reficofages. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofages ou reficofage? Tanto faz, tá? Então isso aqui é simplesmente alguma coisinha que talvez possa ajudar na hora que vocês buscarem lembrar da sequência de ordenação das categorias taxonômicas. Caracterizamos ainda na aula passada que a classificação ela é baseada, ela é feita sempre a partir da unidade biológica que a gente caracteriza como sendo a unidade de espécie, né? É a unidade básica de classificação. Vamos colocar assim, é a menor unidade de classificação que nós temos, sendo considerado representantes de uma mesma espécie, todos os indivíduos semelhantes entre si, morfológica e fisiologicamente, capazes de reproduzir gerando descendência fértil. E depois nós falamos que espécies semelhantes se agrupam em gêneros, gêneros semelhantes se agrupam em famílias, famílias semelhantes se agrupam em ordens, ordens semelhantes se agrupam em classes, classes semelhantes se agrupam em filos, filos semelhantes se agrupam em reinos. Caracterizamos que indivíduos que são da mesma espécie têm a capacidade de cruzar e gerar descendentes férteis. Indivíduos que são de espécies diferentes não cruzam, ou, se cruzarem, não geram descendentes, ou se, porventura, espécies diferentes cruzarem e gerarem descendentes, dão origem ao que nós chamamos de híbridos. Então a gente chamou de híbrido interespecífico, produto do cruzamento de espécies diferentes. E o básico a respeito do híbrido é o que mesmo? Híbridos são estéreis, são inférteis, normalmente. Se os híbridos forem férteis, a sua descendência é inviável. Porém, se híbridos tiverem descendência viável, que por sua vez tenham descendentes viáveis e mantenham essa viabilidade ao longo das gerações, falamos que evolui-se uma nova espécie. E paramos a aula aí. Então a gente dá sequência a partir daqui, lembrando dessas categorias de classificação, das 7 categorias básicas. Falamos também que essas categorias elas poderiam ter subdivisões. Por exemplo, uma espécie ela pode ser subdividida em subespécie, um gênero, subgênero, uma família, subfamília. Então, as subdivisões não fazem parte das categorias básicas, das categorias principais, porém, podem acontecer. Tá? E quando nós trabalhamos com classificação em botânica, ao invés de filo,
nós usamos o termo divisão. Então, eu posso falar filo ou eu posso falar divisão. Divisão é quando a gente trabalha com classificação biológica em botânica. Beleza? Bom, dando sequência então, temos um exemplo de classificação biológica. Usando o que a gente identificou como os critérios básicos de classificação, as categorias básicas de classificação, temos aqui um exemplo em que nós separamos uma espécie e identificamos essa espécie nas diferentes categorias taxonômicas. O exemplo aqui é a classificação do cavalo. O cavalo, ele é caracterizado como sendo representante da espécie Equus caballus. Equus caballus é o nome da espécie. Só que, quando nós analisamos a variedade existente, nós percebemos que existem representantes de espécies diferentes, mas que possuem muitas semelhanças. Por exemplo, então, o jumento. O jumento ele é de uma espécie diferente da espécie do cavalo. Então, são espécies diferentes, mas que possuem um conjunto de características muito próximas, que permitem que eles possam ser classificados dentro de um mesmo gênero. Então, o cavalo é da espécie Equus caballus, mas o cavalo e o jumento são do gênero Equus, assim como são da família Equideus, assim como são da ordem Perissodactylus, assim como são da classe dos mamíferos, porém da subclasse dos eutérios, assim como são do filo dos cordados e do subfilo dos vertebrados e do reino animal. Então, o que aconteceu? O reino, categoria mais ampla, reino animal. Todos os animais se encontram nesse reino. Sejam mamíferos, sejam aves, sejam répteis, sejam anfíbios, sejam insetos. Está tudo aqui no reino. Só que aí existem representantes com algumas características mais próprias. Por exemplo, ter o que a gente chama de notocorda. Todos que têm notocorda são cordados. Aí o que acontece? Ó, tirei o caracol. Tá? Ficou cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor, assídia. Dentro dos que têm notocorda, existem os que mantêm a notocorda durante a vida e os que substituem a notocorda pela coluna vertebral. Então, são os vertebrados. Nota que eu tirei a assídia. Aí nós ficamos só com vertebrados. Dentro dos vertebrados, aí você tem ave, você tem mamífero, você tem anfíbio, réptil. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar entre os vertebrados os que possuem glândulas mamárias. Mamíferos. Então, daqui. Tirei a ave, tirei o beija-flor. Entre os mamíferos, nós vamos encontrar aqueles que são placentários. Aqueles que têm placenta verdadeira. São os eutérios. Nota, tirei o canguru. E aí, dentre os placentários, a gente começa a trazer algumas outras características que são mais específicas. Né? E aí vem, dentro dos placentários, eu saí para a ordem dos Perissodactylus, está relacionado à presença de casco. Né? Logo em seguida, a família dos equinídeos, que são os equinos, apenas, tirei a anta. Dentre os equinos, nós temos o gênero Equus e a espécie Equus caballus. Então, o que a gente fez? A gente afunilou de acordo com características mais específicas ou ampliou de acordo com características mais abrangentes. E dessa maneira nós conseguimos realizar a classificação de todos os seres vivos, sempre seguindo os critérios de classificação definidos inicialmente por Linneu e posteriormente melhorado por outros cientistas. Olha aqui, a nossa classificação e a classificação de um cão, por exemplo. Ó, homem e cão, ambos são do reino Metazoa, que é o reino animal. Homem e cão,
ambos são do filo cordata, filo dos cordados. Homem e cão, ambos são vertebrados, subfilo vertebrata. Homem e cão, ambos classe mamália. Homem e cão, mudou. Homem, ordem dos primatas, com polegar opositor. Cão, ordem carnívora, animais carnívoros. Família, Hominidae, homem, Canidae. Gênero, homem, gênero Homo, cão, gênero Canis. Espécie, Homo sapiens, cão, Canis familiares. No nosso caso, nós nos enquadramos ainda na subespécie Homo sapiens sapiens. Nota: em um determinado momento há diversificação. Aonde houve a diversificação? Na ordem. Da ordem para frente, tudo se diversifica. Então, do ponto de diversificação para frente, tudo é diferente. Do ponto de diversificação para trás, eles compartilham as mesmas características. Então, nós compartilhamos as mesmas características com o cão até analisarmos a característica que evidenciou uma classe, a presença das glândulas mamárias. Chegou um momento que identificou-se características diferentes, capazes de separá-los. Neste caso, já separando esses representantes em ordens distintas. Se eles são de ordens distintas, serão de famílias distintas, gêneros distintos, espécies distintas. Beleza? Então, dessa maneira, nós vimos aí 3 exemplos de classificação, né? A classificação do cavalo, a classificação do homem e a classificação do cão. E do jeito que nós fizemos para esses 3 exemplos, pode ser feito para qualquer tipo de ser vivo que tenha características aptas a serem identificadas pelos critérios de classificação. Um exemplo de classificação visando reconhecer o nome específico fica por conta agora da pantera, comparando com a onça. Então nós temos um exemplo proposto por Linneu, ó. Pantera, nome científico, Panthera leo. Onça, nome científico, Panthera onca. Os dois fazem parte do mesmo gênero, porém são indivíduos de espécies diferentes. Quando nós analisamos a identificação de uma espécie, sempre entenderemos que o nome da espécie ele vai ser composto por 2 palavras. Nessas 2 palavras, a primeira, que sempre vai ter uma inicial maiúscula, ela é a palavra indicativa do gênero. A segunda, normalmente com inicial minúscula, ela é um indicativo da espécie, que a gente chama de epíteto específico, quer dizer, termo indicativo de espécie. Porém, para identificarmos qual é a espécie, nós precisamos juntar as 2 palavras. Então, se eu perguntar para você, qual é a espécie, nome científico da pantera? Panthera leo. Não é simplesmente leo. Da onça? Panthera onca. Não é simplesmente onca. Qual é o gênero da pantera? Pantera. Qual é o gênero da onça? Pantera. Então são 2 representantes do mesmo gênero de espécies diferentes. Beleza? Dessa maneira, então, sempre que realizarmos uma classificação com nomenclatura, o nome de uma espécie e o nome de um gênero, eles seguem essas regras iniciais. Mas não é só nome de espécie e nome de gênero que tem regra para descrição. Existem regras que servem para padronizar todo o sistema de classificação. Então vamos identificar aqui as principais regras internacionais de nomenclatura e designação dos seres vivos. Regras internacionais, regras que são utilizadas de forma geral e que nós devemos seguir toda vez que nós formos realizar um estudo, toda vez que nós formos realizar uma classificação de seres vivos, toda vez que nós formos realizar uma identificação de espécies, gêneros ou outras categorias taxonômicas. Primeira regra, o nome científico ele sempre deve ser escrito em latim. Cheguei a falar para vocês em outro momento por que do latim, né? Por quê? Porque o latim ele é uma língua
que não é mais usada de forma significativa pelos povos, então é uma língua com pouco vício de linguagem. É uma língua mais morta, vamos colocar assim. As palavras elas não mudam. Consequentemente, você cria um padrão mais significativo. Se porventura você for realizar a classificação de um determinado ser vivo que você identificou, escolheu uma palavra, essa palavra não existe no dicionário em latim, você deve latinizar a palavra. Aí existem regras para a latinização, tá? Então, nomes científicos devem ser escritos em latim ou devem ser ou deve-se, né, deve-se usar palavras latinizadas. Dizer que eu estou usando palavras latinizadas quer dizer que eu estou usando uma palavra que eu converti ela para o latim usando regras específicas para isso. Não vamos entrar no caso dessas regras, mas existem. Tá? Segunda regra importante que a gente tem que saber reconhecer é o nome do gênero sempre vai vir com inicial maiúscula, o da espécie com inicial minúscula. Existe uma exceção para essa espécie aqui, ó, com inicial minúscula. Qual é a exceção? Se porventura você for utilizar uma palavra para dar nome a uma espécie, né, o termo específico, e essa palavra for referência a uma homenagem a um nome próprio, ela pode ser escrita como inicial maiúscula. Por exemplo, se o sapiens aqui fosse homenagem a um nome próprio, eu poderia escrever sapiens com inicial minúscula ou maiúscula. Tá? Quer ver? Tem uma... Professor? Alguém falou? Oi, professor. Pode falar. Estão perguntando no chat, eu acho que o senhor não consegue ver, qual é a diferença de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. O que acontece? Desde que se identificou a espécie, né, do Homo sapiens, isso já centenas, milhares de anos atrás, percebeu-se que algumas diferenças morfológicas elas foram surgindo. Né? Alteração de crânio, pelos, enfim, algumas diferenças morfológicas e fisiológicas. Porém, essas diferenças não foram identificadas como capazes de isolar reprodutivamente caso variedades de milhares de anos atrás encontrassem com variedades de hoje. Né? Então, identificou-se que na nossa espécie já existem variedades desde o momento em que identificou-se a nossa espécie. Por isso, criou-se que na nossa variedade é variedade sapiens sapiens. Né? Pode ser que daqui a mais X anos identifique-se dentro da nossa variedade uma outra raça. Aí cria-se um sapiens alguma outra coisa, entendeu? Então é por quê? Porque desde que se identificou a primeira variedade de Homo sapiens, já identificou-se mudanças morfofisiológicas, mas que não foram suficientes para evidenciar uma espécie diferente, mas sim variedades dentro da nossa espécie. Em outras palavras, porque a nossa espécie, assim como qualquer outra espécie, ela vem mudando e ela vai continuar mudando. Ela vem evoluindo e ela vai continuar evoluindo. Entendi. Obrigado, professor. Então, voltando aqui, ó, como eu falei, se porventura nós formos fazer homenagem a um nome próprio, nós podemos usar essa inicial de espécie como inicial maiúscula. Não é uma coisa que a gente procure fazer com frequência. Até aconselha-se sempre usar a inicial minúscula, mas há a possibilidade. Por exemplo, se eu for fazer a classificação do Trypanosoma cruzi. Ou cruzi. Trypanosoma cruzi com inicial minúscula ou cruzi com inicial maiúscula. Cruzi faz referência a Oswaldo Cruz.
Então é homenagem a um nome próprio. Então eu posso fazer a descrição com tripanossoma cruzi inicial minúsculo ou tripanossoma cruzi com inicial maiúsculo. Porém, se a palavra não for referência ao nome próprio e você escrevê-la com inicial maiúscula, tá errado, tá? Terceira regra: nomes manuscritos devem ser sublinhados, exceto quando em itálico ou negrito. Exemplo, eu fui lá e escrevi um nome científico à mão. Eu tenho que destacar esse nome das outras palavras. Na verdade, o nome científico ele deve vir destacado das outras palavras. Normalmente, quando nós estamos escrevendo de forma digital, a gente destaca de que maneira? Negrito. A gente coloca em itálico, na maioria das vezes itálico. Estou escrevendo à mão, a gente vai lá e destaca sublinhando. Então, de uma forma simples, nomes científicos devem ser destacados das outras palavras exatamente para serem evidenciados como nome científico. Quarta regra: a nomenclatura para subespécie é trinominal. Quer dizer que nós vamos usar 3 nomes para representar uma subespécie, tá? Aqui a gente colocou o exemplo da cobra cascavel. Tem a cobra cascavel brasileira e a cobra cascavel venezuelana. As duas são cascavéis, porém, a daqui e a de lá já apresentam algumas diferenças. Vivem em ambientes distintos, fatalmente vão ter um comportamento distinto, né? Vão ter um alimento diferente, vão ter uma forma de explorar o meio diferente, que num futuro vai levar à formação de 2 espécies distintas, mas ainda não são 2 espécies distintas. Mas para dizer que já existem diferenças entre elas, não o suficiente para evidenciá-las como espécies distintas, nós identificamos como subespécies. A cascavel brasileira é Crotalus terrificus terrificus. A cascavel venezuelana, Crotalus terrificus duriçus. Então o que eu fiz? Uma terceira palavra. E essa terceira palavra deve vir após o termo indicativo de espécie e com inicial minúscula. Então, se eu perguntar para você, cascavel brasileira, qual é o nome da espécie? Você vai me responder Crotalus terrificus. Por quê? Porque o nome da espécie ele é binominal. Espécie tem 2 palavras. A gente viu aqui, ó. Nome de espécie, 2 palavras, tá? Nome de espécie, Crotalus terrificus. Se eu perguntar para você qual é o gênero da cascavel, você vai me responder gênero Crotalus. Se eu perguntar para você qual é a subespécie da cascavel, a subespécie Crotalus terrificus terrificus. Se eu perguntar para você qual é o termo específico, o termo específico é terrificus. Qual é o termo subespecífico? Terrificus. Entendeu? Então, cada uma palavra em separado é um termo ou epíteto. As palavras em conjunto dão a nomenclatura da categoria que você quer identificar. Repetindo então o exemplo da cascavel venezuelana. Espécie Crotalus terrificus. Gênero Crotalus. Subespécie Crotalus terrificus duriçus. Beleza? Quinta regrinha. A designação para subgênero aparece entre o gênero e o epíteto específico, entre parênteses e com inicial maiúscula. Você foi lá e viu um nome de uma identificação de um nome específico. Uma palavra para identificação de uma espécie. E percebeu que essa palavra ela tem 3 termos. E aí, a palavra que tem 3 termos, você vai perceber o seguinte: ou ela é uma subespécie, ou ela vai ser
um subgênero identificado. Se eu perguntar para você, então, nesse caso aqui, como ela veio entre parênteses com inicial maiúscula, ela vai ser um subgênero identificado. Então, esse aqui, ó, estegomia, é o subgênero. Aedes é o gênero. Aedes estegomia aegypti, ou melhor, Aedes aegypti é a espécie. Então, se perguntar para você, mosquito da dengue, qual é a espécie dele? Aedes aegypti. Qual é o gênero? Gênero Aedes. Estegomia é uma variação dentro do gênero, é um subgênero. Beleza? Então, está entre parênteses com inicial maiúscula entre o nome do gênero e o nome da espécie, o termo da espécie, subgênero. Variação dentro de um gênero. São variações dentro de um gênero que não são suficientes ainda para enquadrá-lo em gêneros distintos. Por isso se criou o que a gente chama de subgênero. Sexta regra. Se o autor da descrição for mencionado, seu nome deve vir após o termo específico sem pontuação. A data de descrição vem após a vírgula. Do mesmo jeito que a gente pode homenagear uma pessoa colocando a inicial maiúscula no termo específico, se eu quiser identificar quem foi o responsável pela identificação daquela espécie, pela classificação daquela espécie, eu uso o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa, após o termo específico, com inicial maiúscula, separando a vírgula do ano que a descrição foi feita. Então, se eu encontrei o termo aqui, Trypanosoma cruzi, Chagas, 1909, o que eu estou querendo dizer? A espécie Trypanosoma cruzi foi identificado por Chagas, Carlos Chagas, em 1909. Você identificou uma espécie nova. Foi lá, espécie fulana de tal. Vou botar o nome, Perini, o meu nome. Quando? 2021. Então, espécie fulana de tal foi identificado por Perini em 2021. Sétima regrinha. Tem prioridade os nomes registrados em primeiro lugar. Assim, se um pesquisador descrever um animal já classificado, prevalece o primeiro nome. Você achou uma variedade nova de anfíbio. Aí foi lá e escreveu o seu nome naquela variedade de anfíbio. Só que depois, fazendo uma análise, você identificou isso em 2020. Fazendo análise, viu-se que, na verdade, aquela variedade de anfíbio ela já foi identificada em 2015. Então, o que você fez perde efeito. O que vale é o que foi feito antes. 8. O nome das famílias dos animais recebe o sufixo idae e o da subfamília inae. Nos vegetais, usa-se o sufixo aceae para as famílias. Então, se eu for identificar uma família em animais, terminação idae. Olhou a palavra, essa palavra tem a terminação idae, você está fazendo referência de família em animal. Aceae em vegetal. A subfamília inae. Olhou a terminação inae. É subfamília animal. Tá? Essas regrinhas são regrinhas que servem para padronizar e que nós podemos e devemos saber reconhecer caso, óbvio, sigamos para esta área. Para a gente aqui, o mais importante é sabermos reconhecer principalmente as primeiras regras. Latim, primeiro nome é gênero, os dois nomes juntos é espécie, destacar, o que é uma subespécie, 3 palavras, um subgênero entre parênteses. Então, reconhecer essas principais regras é importante, até mesmo para vocês. Ah, mas eu não vou seguir nada da biologia. Não precisa, você vai viver em algum momento,
vai entrar em contato com textos que tragam esse tipo de identificação. E a gente precisa saber reconhecer isso. Bom, mais à frente, o que nós observamos? Nós observamos que foi necessária a criação de algumas regras mais específicas para que nós pudéssemos separar as grandes categorias taxonômicas. E as maiores categorias taxonômicas são representadas pela categoria de reino. É representada pela categoria de reino. Então, mais à frente, assim que se criou essa ideia de separar os seres vivos em categorias, já lá em 1969, Robert Whittaker propôs um padrão para que os 5 reinos fossem identificados e todos os seres vivos passassem a ser enquadrados dentro desses 5 reinos. Então, Whittaker criou o principal padrão de classificação que nós temos hoje, o mais comum, vamos colocar assim, para que os seres vivos pudessem ser enquadrados nos reinos. O que se criou como critério para enquadramento dos seres vivos nos 5 grandes reinos, para que depois dos reinos viessem as categorias menores? Um critério de organização celular. O critério utilizado por Whittaker em 1969 para propor a classificação dos seres vivos nos 5 grandes reinos foi a organização celular. Por quê? Porque identifica-se que todo ser vivo é formado por célula. A célula é a unidade básica de construção de todo ser vivo. Sendo assim, se todo ser vivo é formado por célula, na hora que se for realizar uma classificação, busca-se uma característica que seja comum a todos os seres vivos para iniciar o padrão de classificação. Nós iniciamos o padrão de classificação de que maneira? O mais abrangente é o reino. Então, nada mais justo do que buscar algo que seja comum a todos os reinos. E o que é comum a todos os reinos? A célula. Então, todos os seres vivos se enquadram em um dos 5 reinos, fazendo uma análise das características celulares. Reino Monera é o primeiro reino identificado. Todos que forem procariotos se enquadram no reino Monera. Lembrando, procarioto é aquele tipo de célula que não tem o quê? Núcleo organizado. Todos que forem eucariotos não serão Monera. Ou serão protista, ou serão fungi, ou serão plantae, ou serão animalia. Aí, dentro dos eucariotos, nós começamos a encontrar outros tipos de critérios de identificação. Por exemplo, os protistas. Os protistas, eles passaram a identificar os indivíduos que se caracterizam por serem uni ou pluricelulares, se caracterizam por não formarem tecidos, podendo ser autotróficos ou heterotróficos. Os indivíduos unicelulares heterotróficos seriam os protozoários. Os autotróficos seriam as algas. De modo que os unicelulares autotróficos, protozoários, eles teriam células sem parede celular. Os autotróficos, as algas, eles teriam células com parede celular, podendo ser uni ou pluricelulares, algas uni ou pluricelulares. Os indivíduos que forem uni ou pluricelulares, eucariotos, aclorofilados, heterotróficos por absorção, se enquadrariam no grupo dos fungos. Os indivíduos que forem pluricelulares, fotossintetizantes, reino vegetal, plantae. E os que forem pluricelulares, heterotróficos por ingestão, reino animal. Então, cada um dos reinos apresentaria um conjunto de características que serão as características mínimas para serem representantes desse reino, e depois aconteceria a especialização. 5 reinos, então: Monera, unicelulares, procariontes, representados por bactérias e
cianobactérias ou alga cianofícia. Inicialmente, as cianobactérias eram colocadas no reino vegetal, porém, identificou essas bactérias, as cianobactérias, como procariotos, passaram a ser enquadradas dentro do reino Monera. Protistas, uni- ou pluricelulares eucariontes, sempre, né, material genético guardado dentro do núcleo, protozoários e algas. Fungi, uni- ou pluricelulares, já foram enquadrados no reino vegetal, porém, nós identificamos que fungos sempre são heterotróficos e, por serem heterotróficos, não podem ser colocados no reino vegetal. Heterotróficos por absorção. Levedura, mofo, cogumelo são exemplos de fungos. Animalia, multicelulares heterotróficos por ingestão, animais em geral. E plantae, indivíduos pluricelulares, autotróficos fotossintetizantes, parede celular de celulose, plantas em geral. Aqui a gente tem um resumo dos 5 reinos, o que facilita o estudo de vocês na hora que vocês buscarem fazer a identificação de cada um dos reinos analisados. Mais à frente, já em 1977, criou-se uma abrangência um pouco superior ao reino, proposto por Carlos Voys. Em 1977, identificamos que, antes do reino, poderíamos usar uma outra categoria de classificação. Surgiram, então, mais 3 grandes categorias. E essas 3 grandes categorias estariam baseadas em quê? Estariam baseadas na organização estrutural das células, no grau evolutivo das células. Se nós teríamos células procariotas mais primitivas, procariotas mais evoluídas ou células eucariotas. Porque o que se percebeu? Percebeu-se que entre os procariontes, nós conseguiríamos identificar 2 grupos celulares diferentes. Aquele grupo celular que tem a estrutura mínima para ser considerado uma célula, aquele grupo celular que tem uma estrutura mais desenvolvida, mas sem núcleo, e por fim, o grupo que tem as células com núcleo. Então criou-se então o que a gente chamou de domínios antes dos reinos. Então existem alguns autores que, na hora que vão realizar a classificação, usam o critério de domínio também. E por que eu estou falando isso? Porque não vai ser difícil vocês analisarem uma classificação e, ao invés da classificação começar em reino, o autor começar no domínio. Então, o que é um domínio? É uma categoria colocada antes da categoria de reino. São 3 domínios. Domínio archae, domínio bactéria, tanto archae quanto bactéria são procariotos, e domínio eucária, que são eucariotos. Tá? Então, a classificação de 1977 fica assim: cada domínio está dividido em reinos. Então, nós temos os domínios e os seus domínios divididos em reinos. Tá? Alguns desses reinos são correspondentes ao que nós antigamente conhecíamos como filos. Nós não vamos entrar nessa classificação mais atualizada. Porém, nós sabemos que há uma classificação acima do nível de reino que a gente identifica como domínio. O que a gente utiliza para fazer essa classificação de domínio? A gente utiliza critérios moleculares, critérios mais específicos, analisando DNA, analisando RNA, fazendo com que se tenha uma classificação muito mais o quê? Muito mais específica, tá? É um sistema que se baseia na análise da sequência de nucleotídeos do RNA ribossômico e outros critérios moleculares. Análise de proteína, análise de DNA, análise de RNA, entre outras características. Beleza?
3 domínios, então: Archaea, bactéria e eucária, cada um deles com uma caracterização que deve se levar em consideração sempre antes de realizar a classificação da classificação de reino. Bom, acontece que surge uma grande pergunta. As espécies são estáticas ou podem se modificar ao longo do tempo? A evolução mostra que as espécies mudam ao longo do tempo. E aí, a evolução do estudo de classificação permitiu que nós pudéssemos entender que a classificação biológica ela deve levar em consideração essa ideia de que as espécies elas podem se modificar ao longo do tempo. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje uma classificação feita com base na história evolutiva das espécies. E essa classificação feita com base na história evolutiva da espécie caracteriza o que a gente chama de classificação filogenética, que é o padrão de classificação utilizado mais atualmente pelos sistemáticos, pelos cientistas, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Vamos entender um pouquinho dessa ideia de filogenia. Tudo bem? Paramos por aqui. Próxima aula, eu encerro essa parte de classificação falando da filogenia, da classificação filogenética. Tudo bem, pessoal? Se não tiverem perguntas, beijos e até a próxima! Valeu!